Olá, queridos amigos e queridas amigas que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã, em parceria com a TV Câmara. E vou aproveitar aqui para desejar um feliz 2022 para vocês, que nos assistem, nos acompanham, apesar que a gente já está no mês de fevereiro, mas desejo aí para você um feliz 2022 com muita saúde, felicidade e prosperidade para você e para sua família também. No programa de hoje, a gente vai entrar na segunda área de enfoque do Rotary, que é combate a doenças. E esse mês de fevereiro é o mês de conscientização roxo e laranja. Nesse mês de conscientização roxo e laranja, a conscientização está relacionada aí com as doenças lúpus, fibromialgia e mal de Alzheimer, e o laranja em combate à leucemia. Para que vocês aí de casa que nos assistem entendem a necessidade dessa conscientização, a lúpus, que é uma doença autoimune que ataca aí o organismo das pessoas, atinge hoje no Brasil cerca de 65 mil pessoas. A fibromialgia é a maior causa de doença crônica no Brasil e atinge aí cerca de 5 milhões de pessoas, sendo a lúpus e a fibromialgia mais comum entre as mulheres. E o mal de Alzheimer, que todos nós sabemos aí dos males que traz aí para a memória e para as funções mentais importantes, atingem hoje no Brasil mais de 1,2 milhões de pessoas. E no mundo são cerca de 50 milhões de pessoas, sendo que no Brasil a cada ano cerca de 100 mil novos casos são diagnosticados. E a leucemia é um tipo de câncer grave que até ataca também as células brancas do nosso organismo, que são as células que protegem o nosso corpo. De 2020 a 2022, estimo aí que cerca de 5.920 casos de leucemia serão diagnosticados entre os homens e cerca de 4.890 casos em mulheres. Sendo importante ressaltar aqui a participação em campanhas de doação de sangue e também de medula óssea, que é muito importante para o tratamento dessas pessoas. Bom, no programa de hoje estamos recebendo aqui na TV Câmara o Dr. Pedro Tovo, que é fisiatra, e a gente vai conversar um pouco melhor aí sobre essas doenças, principalmente a fibromialgia. Dr. Pedro, para que você de casa possa conhecê-lo melhor, tem formação em medicina, com especialização em fisiatria. Já trabalhou aí no Hospital de Câncer de Barretos, Hospital de Base, na ACD e atualmente é médico na nossa cidade e também atende no Instituto Luci Montoro de Marília. Dr. Pedro, seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. Obrigado, Paulo. Eu queria primeiramente agradecer aí o convite, né? Agradecer a você, o Paulo Henrique também que participou aí do meu convite, né? Abriu essa oportunidade. Eu agradeço bastante, é uma satisfação enorme poder assim compartilhar aqui com os tupaenses, né? A cidade que a gente nasceu, poder trazer um pouco de informação aí que eu tenho certeza que assim são informações que vão ser muito relevantes, como você falou, são doenças, em especial fibromialgia, com uma incidência muito grande na população e que muitas vezes passam sem diagnóstico. Então tenho certeza que para o público aí que vai acompanhar e vão nos assistir, que vai agregar bastante. Excelente, doutor Pedro. Inclusive, né, como o senhor falou, é o maior caso de incidência aí também de doenças nas pessoas, a fibromialgia. E quando a gente fala do mês de conscientização, não é só para as pessoas saberem, existem essas doenças, mas sim para que elas saibam quais são os sintomas, procurem orientação médica e façam um diagnóstico mais precoce possível para começar o tratamento mais cedo também e ter uma qualidade de vida melhor, né? A conscientização é nesse sentido quando a gente fala, né? Sim, eu acho que a conscientização assim, é trazer conhecimento para que a população de forma geral possa entender o que está acontecendo ou pensar num diagnóstico. Poxa, será que eu posso ter isso? Buscar uma ajuda daí de um profissional especializado, né? E também esse autoconhecimento é muito importante até mesmo no tratamento. Eu recebo muitos pacientes que muitas vezes estão tomando medicamentos e não se questionam, sabe? Não sabe o porquê que está tomando aquilo. De repente, então assim, eu acho que é complicado quando fica vago essas informações todas, porque o paciente, muitas vezes ele entra num ciclo assim, que ele vai fazendo as coisas sem saber muito o porquê que está fazendo, né? Então eu acho que isso aí não é legal, né? Eu acho que é importante a gente ter esse autoconhecimento e saber o porquê das coisas, né? Por que que eu estou tomando esse remédio? O que eu espero assim ter de melhora, né? Isso aí tudo, claro, pensando na qualidade de vida, né? Excelente, doutor Pedro. Muito bem. E para o pessoal que nos assiste aí, para que eles possam conhecer um pouco mais sobre o doutor Pedro Tovo, a gente vai começar a bater um papo um pouquinho sobre a sua vida pessoal e profissional também. E já de início eu queria te perguntar, você é tupaense mesmo? Sim, sou tupaense, nasci aqui, vivi até o meu terceiro colegial em Tupã, né?
E aí com 17 anos vem aquela fase de uma certa angústia do que a gente vai fazer, uma autocobrança, poxa, e agora eu tenho que ir para a faculdade, o que eu vou fazer, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Uma fase que a gente acha que a gente já é muito adulto, mas no fundo não é. Hoje, quando eu olho um pouquinho para trás, eu vejo que 17 anos ainda a gente está engatinhando, né? Eu venho de uma família assim, que nós temos alguns médicos. Meu pai é médico já na cidade há quase 40 anos como cardiologista. Meu tio-avô, o Reinaldo Tovo, foi um dos pioneiros da medicina aqui em Tupã, né? Uma pessoa muito capacitada. Então eu sempre convivi com a medicina desde criança, né? Isso de certa forma me criou um certo assim, receio da medicina, no sentido de que eu achava que era uma profissão que estava distante de mim, no sentido assim, acho que de autoconfiança mesmo, de saber que eu tinha o potencial para ser médico, mas tinha um receio de que não seria capaz, né? Aí eu sempre assim dentro de casa era o mais comunicativo e tudo tal. Falei, acho que medicina não é para mim não. E aí fui fazer comunicação, né? Fiz 4 anos de comunicação, depois com uma ênfase em publicidade e propaganda. Cheguei até uma jornada curta, assim, no âmbito profissional, né? Certo, chegou a trabalhar nessa área então de publicidade, propaganda, marketing? Cheguei a ter alguma vivência assim, em agências. Por uma coincidência até ou não, mas assim, cheguei a trabalhar uma época no departamento de marketing da Unimed lá em Bauru. Coincidentemente, hoje a Unimed entrou na minha vida de uma outra forma, né, mas na época eu nem imaginava. E aí, quando eu tinha terminado a faculdade de publicidade, tinha passado a trabalhar na Unimed, fui para São Paulo, fui tentar alguma coisa lá. Falei, é uma área que tem que ir para a capital, não adianta. Só que ao mesmo tempo eu sempre gostei muito da vida do interior, entendeu? E aí eu tive que, eu vou ter que insistir um pouquinho em São Paulo. E fui para lá, comecei a fazer uns cursos de aprimoramento na área, curso de branding, de marketing, na SPM, tudo. E aí eu tive, mas assim, não tava, sabe, sentia que tava faltando algo, né? E aí foi quando eu conheci um instituto, chama Instituto Visão Futuro, que é um lugar fantástico. Eu sempre recomendo pessoas que gostam do assunto, fica na Castelo Branco ali, e a mentora desse lugar é uma psicóloga formada em Harvard, a Susan Andrews, que é uma pessoa fantástica. Eu frequentei lá durante 1 ano, e lá a gente tinha algumas vivências assim voltadas para a cultura oriental, assim, né? Cultura hindu e tudo, e lá praticando yoga. E aí foi como que um despertar para mim, né? As vivências nesse lugar. E foi quando eu falei, nossa, eu tenho que trabalhar na área da saúde, né? Preciso... E aí eu liguei em casa, falei, tô mudando de área, vou fazer medicina. Acho que meus pais tomaram um susto, mas ao mesmo tempo foi um susto, assim, com muita felicidade, porque me apoiaram, né? E aí foi quando eu mergulhei de cabeça. Ótimo, e aí fez medicina, continuou trabalhando na área de marketing? Não, aí eu tive que deixar, porque a medicina é uma carga horária... assim, full time, né? Então, mesmo na graduação, no momento ali da teoria em si, você tem aula de manhã e à tarde, então à noite sempre tinha alguma coisa para estudar e tal, acaba que você tem que tirar para aquilo, né? Eu me formei numa faculdade não nova assim, mas nova na medicina, né? Eu sou da primeira turma, então a minha turma em especial tinha um pessoal assim mais velho, vamos dizer, que já tinha uma certa bagagem. Então eu tinha advogado, farmacêutico, tinha uma outra pessoa do marketing, dentista, então assim, fisioterapeuta, tinham pessoas que já estavam no momento de vida já. Então assim, apesar de nós sermos primeira turma de uma faculdade nova, foi uma turma que levou muita faculdade para frente, porque era um pessoal um pouco mais maduro, assim, que estavam ali já em busca mesmo de, né, então não estavam mais numa fase que dava para brincar, entendeu? Excelente, doutor Pedro. Inclusive, é muito interessante esse relato seu, né, porque tem pessoas que ou fazem um curso, né, ou estão trabalhando em uma determinada área, que sentem que aquilo não é para ele, mas que a pessoa continua ali trabalhando sem se sentir bem, sem se sentir realizado, fazendo aquilo que ele não gosta o resto da vida, porque tem medo de mudar. Então, parabéns por essa sua história aí, que o pessoal de casa que nos assiste, que
é possível mudar. Sim, né? é possível e se mudar. sentir realizado. Aliás, você se sente realizado hoje como médico? Muito, bastante. Olha aí que legal. É. E não tem nada Hoje, melhor na vida do que você fazer aquilo que você gosta, né? Com certeza. Hoje, assim, a medicina me preenche, né? Às vezes a gente tem as nossas limitações, mas que faz parte, né, do ser humano. Quando você está numa instituição também, você tem uma limitação da própria instituição, né, do sistema de saúde. Mas, assim, a gente estando ali de coração aberto, com certeza os benefícios, assim, são muitos, né? E a satisfação pessoal também, para mim, tem sido muito satisfatória. Excelente. E depois que você fez a medicina, então, você optou em fazer residência na área de fisiatria. Isso. Aí, eu sempre, até por essa vivência que eu tive sobre a medicina indiana e tudo, né? Eu sempre me questionava uma especialidade médica que pudesse, dentro da nossa linha tradicional de medicina, que me pudesse ter um olhar assim mais amplo, né, do indivíduo. E a minha ideia sempre foi fazer endocrinologia, porque endócrino trabalha com hormônio e hormônio rege o nosso corpo, tudo, né? Só que no quarto ano, através de um amigo, eu conheci a fisiatria. Esse amigo era residente lá na USP, em São Paulo, tal. O pai dele formou com meu pai, e a gente um dia batendo papo, tô fazendo fisiatria. Eu, poxa, fisiatria, tal. Aí fui passar na época ele já era residente, fui passar um dia com ele lá no instituto, e vinculado lá ao HC, e aí o santo bateu, né, como se diz. Falei, não, agora encontrei a minha especialidade. Então daí eu sempre direcionei já a minha formação, no quinto e sexto ano, a gente passa por todas as áreas, né, básicas dentro da medicina, que é o que o pessoal chama de internato. Mas sempre já, a partir desse momento, eu já tinha o direcionamento para fisiatria. E aí eu soube, por acaso, que existia fisiatria na FAMERP, né, em São José do Rio Preto. Eu estava no quinto ou no sexto ano quando eu soube. Até então eu achei que era uma especialidade que só existia em São Paulo. Aí já direcionei para vir para a FAMERP também, que eu queria voltar a ficar mais perto de Tupã. E foi assim, uma escolha excelente, uma instituição que eu tiro o chapéu, o Hospital de Base, a FAMERP como um todo, é uma excelente instituição, né? E me abriu muitas portas. Excelente. Então já em São José do Rio Preto, depois da residência, você continuou trabalhando ali como médico já na área de fisiatria. Aliás, doutor Pedro, só para a gente abrir um parênteses aqui, né? Para mim, antes da gente preparar essa pauta da entrevista, foi uma novidade essa área de fisiatria, e tenho certeza que muitos do pessoal que nos assiste também, pode ser que ainda estejam em dúvida o que é essa área de fisiatria. A fisiatria, o nome assim, que a gente pega nos livros, ou se você vai prestar uma prova, alguma coisa assim, é medicina física e reabilitação, né? Fisiatria também está correto, é o nome assim primário da especialidade, vamos dizer, medicina física e reabilitação. A fisiatria, acho que encontrar um nome mais curto aí para representar, né? E é uma especialidade que basicamente a gente trabalha visando como o próprio nome diz, a reabilitação física. Então, o que é o reabilitar, né? O reabilitar é melhorar a função. Então, a gente pensa, como fisiatra, eu sempre penso em função. Por exemplo, o paciente faz determinado movimento com o braço. Tá, ele faz esse movimento, por que ele não faz um movimento completo? O que aconteceu? E o que eu posso melhorar em termos de função? Então, a fisiatria tem como olhar também principal essa questão da funcionalidade, tornar um indivíduo mais funcional. E a base da nossa formação, a gente tem algumas cadeiras básicas dentro da fisiatria, que são as lesões encefálicas, né? Que aí a causa principal disparada é o AVC. A gente tem a lesão medular, que acidente automobilístico é a principal causa, né? Tanto a tetraplegia, que a gente chama, que são as lesões a nível cervical, e a paraplegia, que é início da torácica até lesão que acomete a coluna vertebral abaixo da torácica, né? E temos também ambulatório infantil, né? No Brasil a gente ainda tem muita incidência de lesões assim encefálicas, né? Lesões cerebrais ao nascimento, né? Que é o que a gente conhece como paralisia cerebral. A gente tem bastante, a incidência é alta, né? Então esses são os grandes ambulatórios dentro de um centro de reabilitação, né? Então foi em cima dessas patologias que eu fiz a minha formação.
Excelente. E até falando sobre crianças, o senhor chegou a trabalhar na ACD, em São José do Rio Preto, Isso. que aliás foi o primeiro fisiatra da ACD. Da ACD, exatamente. Antes da ACD, eu tive a minha jornada no Hospital do Câncer de Barretos, né? Eu estava no último ano de fisiatria, nos últimos meses da minha especialidade, a minha ex-chefe na época foi convidada para iniciar um projeto de fisiatria no Hospital do Câncer de Barretos. Lá já existia equipe multiprofissional, tipo fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, porém não existia um fisiatra. Então ela iniciou nesse projeto, daí na sequência eu acabei ficando, né? E assumi lá o serviço de fisiatria, fiquei por 2 anos. E aí foi quando eu resolvi, por questões pessoais, assim e tal, a voltar, a ficar mais perto de Tupã também, né? Então aí eu voltei para Rio Preto, o pessoal de Rio Preto me convidou, né, a ceder, e o próprio Luci Montoro, o hospital de base onde eu tinha me formado, também me convidou na época. E aí eu voltei a trabalhar em Rio Preto, fiquei lá por 1 ano, que por sinal é uma cidade muito boa, né? Então o fato de ser uma cidade muito legal, assim, uma cidade muito boa para se viver, foi um dos motivos de eu ter tentado, vamos dizer assim, ficar por lá, né, mais 1 ano. E aí pude ser o primeiro fisiatra da ACD, que foi uma grande satisfação, né? A ACD já existia há 10 anos quando eu iniciei e eles nunca tinham conseguido um fisiatra para trabalhar lá. Eu fui o primeiro. E a gente pôde, nesse 1 ano, construirmos bastante coisa juntos, né? Tanto no Hospital do Câncer também, o projeto segue firme lá da fisiatria também. Hoje já tem mais de um fisiatra lá no Hospital do Câncer, o projeto cresceu bastante, né? Então é olhar isso que passou também para mim é uma satisfação pessoal muito grande, saber que eu participei, que eu ajudei a sementinha crescer lá, né, plantar semente nessas instituições. Excelente deixar sua contribuição profissional ali também e mudar a vida de muitas pessoas, né? Sim. Dr. Pedro, e hoje o senhor está atuando aqui em Tupã como fisiatra? Hoje eu trabalho em Tupã, na clínica que meu pai, junto com o Dr. Everaldo também, né, que foi um dos pioneiros aí da cardiologia em Tupã, né, começaram essa clínica já há uns 30 anos, mais ou menos. Então eu estou ali com ele. Nós temos outros colegas que integram o time da clínica. Nós temos lá cardiologistas, endócrino, vascular, eu como fisiatra, temos uma fono. Então a gente tem um time hoje bem legal lá na clínica, onde a procura maior é dor, e aí a gente vai chegar na fibromialgia. Sim. E trabalho também no Instituto Luci Montoro, lá em Marília, que é vinculado à FAMEMA, né? E lá eu trabalho mais nessa primeira linha que eu comentei sobre a reabilitação, assim, num âmbito mais tradicional, vamos dizer, num centro de reabilitação, que são pacientes com sequelas maiores, então essas patologias que eu comentei. E aqui no consultório eu faço mais a parte de dor, né? Excelente, doutor Pedro. Muito bom esse nosso bate-papo. Tenho certeza que o pessoal que nos assiste também está gostando dessa nossa conversa. Apesar do nosso bate-papo estar muito bom, a gente vai fazer um breve intervalo, é apenas 1 minuto. Daqui a pouquinho a gente já retorna.